Bem-vindos ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, jornalista, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro e estou aqui com uma pessoa mais que especial. Mas antes de dar início ao nosso podcast, peço a você que curta nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e ajudar também a engajar o canal. Agora eu vou apresentar nossos patrocinadores. Você ou alguém da sua família precisa de cuidados? A Cuidar e Vitória cuida de pessoas no conforto do lar, hospitais, cuida de idosos, adolescentes, crianças, independentes, acamados, pessoas pós-partos, bebê após o nascimento. Também cuida de pessoas em situação de cirurgias. A Cuidar e Vitória cuida. E se você está em busca de serviço de contabilidade, a Casassi Contabilidade é uma empresa localizada em Jardim Camburi e tem equipe capacitada e é especializada em atender empresas, MEIs, pessoa física, pessoa jurídica. Se você busca uma consultoria empresarial abrangente, incluindo aspectos tributários, fiscais, contábeis e financeiro, procure a Casassi Contabilidade. E eu vou falar de uma pessoa que está aqui, nossa convidada, mulher maravilhosa, mulherão. Olha só, ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões, é especialista em direito do trabalho, tem 28 anos de profissão, é muito tempo, foi professora universitária de graduação e pós-graduação, foi assessora jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, olha só que currículo, é ciclista, pedalou mais de 810 quilômetros, é muita estrada, né? Ciclista pedalou 810 quilômetros em 10 dias. É mãe de 3 homens, imagina. Proprietária, diretora e presidente da Josânia Preto Advocacia. E nada mais, nada menos que eu estou falando da doutora Josânia Preto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Georgia. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo meu. Estava ansiosa por esse dia. É mesmo? Eu sei que você não é uma mulher tímida, sei que você é uma mulher solta, que consegue conversar bem, e o assunto de hoje eu acho que vai ser muito interessante, tá? Porque ela não é só advogada, ela é psicanalista. Sim. Isso faz uma grande diferença, né, doutora? Faz bastante diferença. É porque você lida não só com, no caso de divórcio, separação, né, a vara de família e tal, mas você lida também com pessoas, não é isso? Principalmente com as pessoas, né? Porque as pessoas acabam separando muito, né, o advogado de pessoas. Sim, e a gente esse assunto ele mexe muito, né, com as pessoas. Uhum. E o emocional das pessoas fica muito abalado num processo de divórcio, né? Quando se fala em guarda de filhos. Então, eu me preparei para poder estar com a escuta mais afiada e poder receber melhor o meu cliente. É um diferencial. Eu acredito que é um grande diferencial. Sim. Porque eu vejo, assim, muitos processos de divórcio, né, principalmente, eu não sei os homens, né, mas assim, porque os homens, eles acabam não falando muito o sentimento deles, sim, né, expondo sentimento. Mas eles sofrem também. Eles sofrem, eu sei. Bastante. Eu sei. É igual a mulher, não tem jeito, só que como você mesmo disse, não expõe. Os homens, eles são mais quietos, mais calados, e até por conta do que a nossa sociedade... Nosso Brasil, nossa sociedade brasileira, ela tem uma tendência a falar que a mulher é a vítima, né, em um processo de divórcio. Mas não, nem sempre são assim, né? Os meus casos, eu tenho casos e casos onde eu posso relatar várias situações onde um homem também foi vítima, sim de um divórcio e sofre e fica ali querendo resolver uma situação e às vezes não consegue resolver sem uma ajuda psicanalítica. A gente vê muita questão de mães que elas se acham donos dos filhos e acabam privando os pais de terem esse contato. Antigamente era mais complicado, eu acho, não?
Então, hoje eu acho que eles lutam mais, assim, não tem mais. Eles lutam. Hoje os homens, os pais, os genitores, eles querem ir em busca também dos cuidados. E eu vejo assim, como eu sou mãe, e eu vejo e passei também por um divórcio, eu não tenho só experiência profissional, eu tenho também experiência pessoal de uma situação. É que nós mulheres, mães, acho que às vezes a gente se coloca num lugar, por gestar aquelas crianças, a gente não permitir que o pai seja pai, sabe? E isso atrapalha um pouco. Mas tem casos e casos, tem homens que realmente não merecem serem... contemplados com a paternidade, né? E mulheres também, né? Mulheres também com a maternidade. Então, assim, é tudo muito complexo, né? Tudo tem que ser muito bem avaliado no momento de um atendimento, por exemplo. Vamos falar aqui de divórcio, separação, guarda de filhos, essas questões que eu acho que é dor de muita gente, né? Quando tem uma separação, o casal quando tem filhos, como que é isso assim para o filho? Como que fica a situação dos filhos nesse caso de separação? Você pode falar dos dois aspectos, tanto do direito quanto do emocional, né? Porque você lida com o emocional. O que você tem a dizer em relação a isso? Como que ficam os filhos nessa situação? Então, hoje em dia, como eu tenho um tempo grande aí de experiência profissional, eu vejo que hoje em dia está mais tranquilo a questão do divórcio, dos pais separados. Por quê? A maioria hoje, é difícil você ver um casal que esteja juntos há mais de 30 anos e aí as crianças estão... Não é que é difícil, mas é muito comum ter divórcio. Então, as crianças já se sentem dentro de um contexto. O meu amigo também, o pai dele é divorciado, a minha mãe também é divorciada. E assim vai sendo mais fácil lidar com essa situação. Antigamente era mais difícil. Então, assim, depende de como os genitores vão lidar com essa situação. E quem dera, Georgia, se as coisas fossem maduras, a coisa fosse tratada com maturidade entre pai e mãe. Já pensou se houvesse um manual de divórcio? Infelizmente, aí que entra a psicanálise. Por quê? Porque na hora, eu costumo sempre dizer que amem, né? Amem sem medo de ser feliz. Mas se previnam, porque o amor, ele pode acabar. E aí vem as consequências do que você se construiu durante aquela relação, que são os bens e os filhos. Enquanto o amor está no ar, as coisas vão fluindo, as pessoas vão curtindo, né? E tudo rola de uma forma harmoniosa. O problema é que, quando a coisa desanda, acontece qualquer negócio, a disputa entre o homem e a mulher, ou até mulheres com mulheres, homem com homens, né, que a gente fala de divórcio, a gente pode estar falando de uma dissolução de sociedade de fato, que também, né, se equipara a uma separação, e pode ser entre pessoas do mesmo sexo também, elas não lidam muito bem com isso quando uma ainda ama, ou quando uma ainda quer aquela relação, quando uma talvez tenha sido traída. Então, são vários escapes que pode desencadear num grande problema para os filhos. Então, tudo vai depender da forma como aquele casal vai tratar o divórcio, como eles vão conversar isso com os filhos, como que eles vão tratar isso e levar para eles, olha, o papai e a mamãe decidiram não ficar mais juntos, mas nós estamos juntos, nós continuamos sendo uma família. Dentro do aspecto da separação, o que a gente vê muito, eu não sei se isso, né, se é uma crença minha, doutora, me falha isso, se é uma crença minha. Eu vejo muito que
no meu caso, eu vejo os pais, tá? Certo. Podem ser as mães também. Sim. Mas eles lidam muito com a questão do, vamos falar, pensão alimentícia, ou a guarda de filhos, ou visitação, escola, ou qualquer coisa que seja relacionada aos filhos. Eles veem muito como uma questão pessoal deles, o que é confortável para eles. Geralmente é mais fácil uma mãe pensar no filho, no sentimento que o filho está pensando, o que o filho está sentindo em relação àquilo ali, o que é bom para o filho, mesmo na crença dela sendo errada, né? Sim. Eu acredito que é mais fácil a mãe pensar nesse conforto do filho do que o pai. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Assim, no geral, tá? No geral. Georgia, infelizmente, é estatística isso, né? Se eu falar que não é verdade, eu vou estar mentindo. A gente vê aí, infelizmente, nós somos vítimas, né? Na maioria das vezes. Em relação a isso. Em relação a isso. Então, é o encargo que fica maior para nós mulheres, para nós mães, o encargo que eu falo, encargo emocional, financeiro, e quando eu falo eu me arrepio, porque eu passei por isso. E eu não posso levantar bandeira somente para as mulheres, eu sei que tem homens que sofrem com isso também, mas infelizmente é histórico, isso é de cultural nosso, então eu não posso dizer que não. Então sim, o percentual é muito maior para nós mulheres, né? A gente pega, e isso também é um erro nosso, porque quando a gente abraça, a gente abraça os nossos filhos de uma forma de proteção mesmo, que às vezes a gente não deixa eles crescerem, o quanto eles precisariam crescer para poder sobreviver lá fora, porque lá fora é muito ruim sem a nossa proteção. Então a gente fica com esse encargo, a gente sabe que a gente vai sofrer, mas a gente quer defender eles com unhas e dentes, e isso custa muito caro pra gente. E por que você acha que os homens, quando eles estão dando uma pensão, por exemplo, alimentícia, eles acham que eles estão dando para a mãe? Isso é uma pergunta. Deus. A segunda pergunta é, por que eles acham, quando eles estão casados, eles sabem todo o custo de um filho? Que o filho vai para a escola, que o filho precisa de roupa, precisa de comida, precisa de entretenimento, precisa de uma festinha da escola que tem, um aniversário de um colega que ele tem que levar um presente, sei lá, ele tem N necessidade, o custo é muito alto. Então, por que será que os homens, quando eles se separam, eles ficam com essa... será que é uma questão pessoal com a mãe? A briga, sabe, da questão da pensão? Isso daria um outro podcast, pode ser? Um assunto de 1 hora a mais, só para esse assunto. Porque mas resumindo assim, inacreditável, com essa vasta experiência que a gente tem no escritório, não é raro acontecer de um homem achar que ele está pagando pensão para a mulher, que a mulher vai sair com o dinheiro que ele dá de pensão para comprar bolsa, sapato, batom, academia, roupa de ginástica. Gente, presta atenção. E isso eu estou falando de pensões pequenas. Um salário. Quando a gente fala de pensões grandiosas que existem também, homens muito bem remunerados e que têm uma pensão significativa, aí eu vou até concordar com eles, certo? Porque realmente uma criança... não tem tanta necessidade. Depende da idade, valor, depende de onde está estudando. Então, quando há um divórcio, também há uma queda de valores ali, me fugiu a palavra agora... do social, há uma quebra de padrão social. Você quebra o seu padrão social um pouco, porque antes, quando você estava casado, você tinha aquele padrão, o homem pagava, talvez era o genitor que pagava tudo e tal, mas quando se separa, aquilo tem que ser diminuído de alguma maneira, beleza? Ótimo. Mas tem mulheres que também não aceitam e sabem quanto ganha e tal, aquela história toda. Mas isso é
corriqueiro os homens acharem que a pensão está sendo paga. Eu já ouvi um caso de um homem falar assim, doutor, eu vou pagar um salário mínimo, porque um salário mínimo dá suficiente para essa criança. Eu perguntei, quanto que o senhor ganha? Qual que é a sua remuneração? Eu recebo 30 mil reais. Tá. O senhor quer realmente que o seu filho passe necessidade, né? Porque enquanto ele estava sob o seu teto, o senhor estava do bom e do melhor. Com o salário mínimo, o senhor não paga quase que nem o supermercado dele. Aí eles me olham, porque eu sou mulher, como se mas eu falo bem aberto e com propriedade, porque eu sei o tanto que um filho tem de custo. Então eu não sei o porquê que um homem age dessa forma, mas eu sei com toda a certeza que tem resquícios emocionais, psíquicos, em relação à mãe, inconscientes dentro daquele homem. Talvez ele tenha passado algo parecido na infância, talvez ele tenha presenciado algo nessa infância com a mãe, com a avó, com quem quer que seja ali na criação, e vai passando para frente da forma repetindo os casos. E tem um outro detalhe que eu não posso deixar de falar, que é a questão de uma terceira pessoa. Quando muitos tratamentos eles passam a ser diferenciados quando esse homem se relaciona novamente. E dependendo da mulher com quem ele se relaciona, ele vai tratar a mãe do filho dele de forma diferenciada, ou ele vai tratar de forma omissa. Ou vai tratar bem ou vai tratar mal. É isso, ou vai tratar bem, ou vai tratar mal, ou vai tratar com indiferença e omissão. E aí é que eu te pergunto, eu volto a pergunta para você, por que nós mulheres agimos dessa forma, sabendo que nós somos mulheres, somos mães? Se você vai se envolver com outra pessoa, apoia, por que, né, que em você relação não aos apoia filhos, os filhos? Acolhe aquele filho que só tem a ganhar, porque se a criança ela é bem cuidada, ela é bem amada, ela é querida, ela só tende a ser um adulto melhor. Não, as pessoas repelem. Não quero, se me separei, porque porque tem muito aquela coisa, né, da ex. Vou me relacionar com a ex. Tudo é ex, né? Tudo é ex, a mulher, como né? se... Gente, ex é ex. Ex é ex, não existe mais. É ex. Mas não significa dizer que você não possa conversar com a ex, que você não possa ter uma relação passiva com aquela ex. É importante você ter uma relação passiva com a ex, porque você tem filhos com ela. Se você não tiver um mínimo de conversa com essa pessoa, com essa mãe do seu filho, com esse pai do seu filho, como que você quer que o seu filho se desenvolva emocionalmente bem? Isso eu dou um conselho, tá? Para quem é mãe e para quem é pai. Porque se você tem um filho e vai se relacionar de novo, mãe e pai, não é só mãe não, tá? Se você tem um filho e vai se relacionar de novo, o seu filho é seu filho. Para sempre. É seu filho para sempre. Então, por que não cuidar do seu filho, continuar cuidando do seu filho, por mais que entre uma outra pessoa na sua vida? É né? importante para você, né? Não só para você, porque, Georgia, as pessoas eu acho que esquecem, né? A gente envelhece. Quem é que vai cuidar de você quando você estiver velho? Ou é seu filho, ou é sua mulher, seu marido, né? Assim, ou você vai para asilo, né? Então, e se tiver dinheiro, porque asilo é caro. Caríssimo. Então, assim, gente, eu acho que tudo é plantado e você vai colher o que você plantou. E muitas pessoas no caminho vão deixando para trás, vão plantando mágoas, raiva, né? E vão colhendo depois o quê? Indiferença. Daquele que tinha que estar te amando. E às vezes a pessoa fica com raiva do próprio filho por causa da ex, achando que, né? Assim, ele eu acho que direciona a raiva da ex pro filho ou pra filha. Sim. Sabe? E aí corta a relação
ou, sei lá, trata o filho assim ou assado, né? Esquecendo que, na verdade, a gente não tem que fazer algo pelo outro pensando num retorno pra gente. A gente tem que fazer, independente se seja filho de qualquer pessoa, né? A gente deve fazer sempre pelo outro, porque o coração da gente está mandando e porque nós somos seres humanos e amamos as pessoas. É isso, né? Sem dúvida. Independente se você vai ter retorno em relação àquilo ou não. É isso porque aí. Quando você fica esperando um retorno, você está muito carente, não é não? Você está carente, você está mendigando amor, mendigando gratidão. Essa história de você fazer para receber algo em troca, esquece. Você não está fazendo de boa vontade nem de coração. Esquece. Faz. É muito mais sobre você do que sobre o outro. Sim. Né? Agora, falando sobre guarda compartilhada. Eu lembro que quando eu e o pai do meu filho, tal, na época, surgiu a questão de guarda compartilhada, que não existia antes. Sim. E aí a gente começa, né? A mãe já fica assim, ai meu Deus, como será isso? Guarda compartilhada e tal. Acabou que não rolou isso tal. Às vezes é até bom, né? Para o filho e para a mãe, para o pai, não sei. Independente se é bom ou se é ruim. Como é que é a guarda compartilhada? Como é que funciona em relação ao direito? E como que funciona na cabeça da criança em relação à psicanálise? Então, antigamente, a guarda... a regra era a guarda unilateral. Então, hoje, a regra é a guarda compartilhada. Estudos, né, vieram e chegamos a uma conclusão, né, os juristas e tudo, que a guarda compartilhada seria melhor para os filhos por conta do convívio. Guarda compartilhada é uma coisa, convívio é outra. Até postei isso lá no meus stories ontem. Por quê? A guarda compartilhada, Georgia, as pessoas confundem um pouco. Guarda compartilhada não é um dia lá na mãe, um dia no pai, não é isso. Isso seria uma guarda alternada. Que está também sendo bem ventilada ultimamente. Mas os psicólogos, os psicanalistas não veem muito com bons olhos essa troca de casa. Porque perde a referência, né? Enfim. A guarda compartilhada é compartilhar decisões, né? Onde o nosso filho vai estudar, ele vai viajar, ele vai fazer um intercâmbio. As decisões serem em conjunto, né? Só que muita gente confunde. Então, só porque eu tenho guarda compartilhada, você tem que me falar tudo. Até a hora que a minha filha vai no banheiro. Gente, não é por aí. Não. A mãe, quem tem a guarda, a residência fixa, um dos genitores fica com a residência fixa e fica, consequentemente, um tempo maior com o filho, ela não tem a obrigação de falar detalhes do dia, da agenda da criança. Isso não é obrigatório. O pai pode participar de forma até, tipo assim, ele mesmo, ela não precisa falar assim, ó, dizer o que ele tem que fazer, né? Vai lá na escola, pega isso, pede o boletim, ele pode, se o pai mesmo quiser, ele vai lá e olha, ele tem essa liberdade. Sim. A mãe, ela tem obrigação, sim, de dizer, olha, o nosso filho está com uma doença, ou tá precisando de ir ao médico, eu vou levar, você quer participar, você quer ir comigo, você quer ir para consulta, mas não necessariamente também, porque às vezes você sabe a correria que deu uma febre, vou para o médico, vai lembrar de avisar para o tô indo, você quer ir junto? Pode acontecer, que não vai dar tempo. Geralmente é o que acontece, né? A correria. Não, e outra coisa, Jorge. Ela quer sanar a dor, né? Exato. Guarda compartilhada, eu penso o seguinte, necessariamente o casal precisa ter, no mínimo, uma boa relação de conversa. Senão não flui. Faz sentido. Quem vai sofrer é a criança. Quando alguém chega no meu escritório, nos contratando para fazer uma guarda, eu falo, olha, eu não sou sua advogada, eu sou da criança. Então, eu vou fazer sempre o melhor para ela. A gente vai tentar fazer o melhor para ela se o pai e a mãe deixar, né? Quem está contratando nossos serviços. Mas, através da psicanálise, eu vou tentando fazer com que a pessoa entenda. Na verdade, a aplicação da psicanálise é muito
é muito sutil. O meu cliente, ele nem percebe. Porque os atendimentos que eu faço, eu marco, é um bate-papo. Uhum. Só que dentro do bate-papo eu aplico algumas técnicas sem que o meu cliente perceba. Uhum. Eu faço ele Pensar. Porque a psicanálise nada mais é do que a associação livre de palavras. Então, a pessoa me conta a história, eu faço alguma coisa ali e ela mesma percebe que ela está se equivocando. Então, mas isso tem que ser uma frequência, né? Tem todo um contexto. Então, a guarda compartilhada, ela é, sim, maravilhosa. Desde que pai e mãe se entendam. Senão, quem sofre vai ser sempre a criança. A criança sofre. Uhum. Por quê? Porque é rasgação de trocas de elogios. Um falando do outro no ouvido da criança. E isso é alienação parental. E isso não pode. E a criança, o que ela faz? Ela não quer ouvir falar mal da mãe, ela não quer ouvir falar mal do pai. Dois. E aí ela se sente mal, né? Não é isso? Ela ama os dois. Me fala sobre a alienação parental. Como é que funciona isso? Então, é um instituto bem difícil, complexo, porque é difícil de prova. Como acontece? É quando um dos genitores desqualifica a mãe ou o pai, né, para a criança. Então, não permite estar junto, muda de cidade, desqualifica enquanto profissional, enquanto pessoa, desonra mesmo. Isso acontece. E nos bastidores, pensa você, uma mãe, que na cabeça da criança o tempo todo, seu pai é um vagabundo, seu pai não presta, seu pai me deixou, o seu pai me trocou por outra, o seu pai não gosta de você, ele deixou a gente. A criança vai assimilando aqui e vai colocando o quê? Ela vai criando falsas memórias e ela vai criando um ranço daquele pai. E aí cria-se o impedimento do bom convívio com o filho. Então, o pai, ele tem que detectar aquilo, né? De alguma maneira, ele tem que perceber que aquela criança está sofrendo alienação parental. Como prova isso? É difícil. É difícil. Com uma ação, né? A gente entra com uma ação de alienação parental e a gente pede um estudo psicossocial, porque aí sim, um psicólogo, um profissional, um terapeuta, um psicanalista, depende de quem estiver no juízo, porque vai ser do juízo, vai avaliar ali o que está acontecendo. Mas mesmo assim é muito difícil, porque os profissionais não estão preparados para isso. Às vezes também a criança toma ranço do pai, porque o pai é tão repressor, a fala dele é uma fala que só o fato dele falar, às vezes, a criança já se fecha, né? Acontece isso também, né? Porque pode ser confundido como alienação, né? O pai achar que a criança não gosta dela, mas o fato, às vezes, é o próprio pai, né? Gosta não, né? Porque toda criança ama o pai, mas às vezes a relação dela com o pai não é tão boa, porque o pai, às vezes, não deixa ele ser quem ele é, né? Não deixa ele ser quem ele é e quer impor uma atitude, um jeito de ser igual ao dele. E aí a relação fica impossível, né? Fica impossível, por mais que a criança ame aquele pai, ele vai se afastar, né? Ele vai se afastar. Mas aí já não é mais a questão da alienação parental, a menos que a mãe plante a semente do mal, né? Exatamente. E pode acontecer, porque ela pode ter sofrido durante a relação uma situação idêntica e achar que aquele filho também vai sofrer, então ela começa, o seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai tem esse temperamento, seu pai é violento, seu pai fala alto, seu pai não sei o quê. A criança vai o quê? Vai se afastando e vai ficar cada dia mais difícil a relação. Eu penso o seguinte, pai, é o pai que você tem. Você respeita,
Eu acho que... E você faz o juízo de valor. A criança, Jorge, ela vai descobrir quem é quem ao longo do tempo. Sim. Eu como mãe, assim, o que eu penso? Por mais que a criança tenha dificuldade com o pai, eu acho que a mãe deve falar com o filho, né? É seu pai, com certeza. Né? Ele é claro, né? Que só te interrompendo, para ficar bem claro, desde que essa criança não esteja sofrendo nenhum abuso sexual, abuso de violência mesmo. Emocional, psicológico e tal, né? Porque isso também pode acontecer e a mãe detecta, né? Nem sempre, né? Às vezes ela é até condizente com aquilo. Você vê aí as reportagens, até comentei com minha sócia. Hoje eu falei, gente, o que está acontecendo com as mães, com as mães, com os pais? Porque o abuso vem muito de dentro de casa, né? Então, infelizmente, o judiciário mexe com isso. Nós também, eu tenho que estar atenta quando eu ouço. Quando um cliente vem até mim, eu preciso estar atenta para o que tem além daquelas palavras, além daquele conto, porque se for contrária aos meus princípios, eu não pego a causa. Eu acredito que ser psicanalista pode te ajudar até nisso, né? Porque às vezes vem um cliente, né? Ele conta uma história que não é verídica. A gente ele detecta. Ele está se defendendo ali e tal, buscando... Tem como detectar. Tem como, por quê? Às vezes a gente até, a priori, né, como a gente fala nas sessões, na amnese, né? Mas nas entrevistas jurídicas, a gente não consegue detectar muitas vezes, porque eles contam uma história. Que eu, como psicanalista, eu consigo verificar se estão mentindo ou não ao longo dos encontros, às vezes até na primeira. E aí a gente vai tentando desmontar aquela pessoa e chegar, como eu te falei, eu sou advogada da criança, então eu vou tentar fazer com que o menor risco possa ocorrer para aquela criança. Agora, se o pai bater o pé e não quiser fazer o que eu oriento, a gente renuncia. Foge dos nossos princípios. E eu acho o seguinte, eu sou advogada raiz, eu sou advogada de alma, eu amo a minha profissão, mas eu não vou a qualquer custo defender qualquer pessoa, por mais que eu viva disso. Entende? Entendi. Não vou. Não vale a pena. A gente é muito mais que isso. É uma questão de valores, né? Questão de valor. Respeito quem faz, respeito quem vai lá porque tem advogados, não falando mal dos meus colegas, mas existem, e a gente está aí na profissão há muitos anos, a gente se vê e se bate de frente quando a gente está em mesa de audiência, que eu acho que eles pensam que é a causa deles, né? E aí trata mal a gente, e faz cambalachos dentro do processo, e tenta ganhar a causa a qualquer custo, e falando do direito de família, muitas vezes, que envolve criança, não pensam que ali existe um menor, uma criança, um adolescente que está sofrendo. E vão arrastando o processo, até os pais e as mães também, porque o advogado acaba fazendo exatamente aquilo, né, que o pai quer, né? Aí a gente vai adiando o processo. E o processo, às vezes, de guarda dura anos. Quando vai ver, a criança ficou de maior e o processo não teve uma resolução. Acredita nisso? Acredito. Anos e anos a fio, com pai e mãe brigando, e a criança... ao Deus como objeto do prazer deles, falando enquanto psicanalista. É sinistro isso. Sinistro. Me fala sobre a pensão. Como é que é determinada a pensão de pai, dos pais, né? Pai, mãe, filho e tal. Como é que é determinada? Olha, a pensão alimentícia, até falei ontem também num stories, porque eu não sei se vocês viram uma reportagem
onde saiu até um famoso, mas eu sou péssima para famosos, porque eu não me ligo nisso. Acho que eles são péssimos também. Famosos ganham um monte de dinheiro e omitem o que ganham para não pagar pensão. E isso não acontece só com famoso e rico, acontece com aquele com menos condição financeira também. Então, generalizando, o percentual é um percentual básico, assim, normalmente entre 10% a 30%, normalmente. Pode acontecer de ser outro percentual? Pode. Depende do pedido, depende da demanda, depende da necessidade da criança e a possibilidade do genitor ou genitora. Então, depende das provas que nós juntarmos, né? Então, a criança, a pensão alimentícia, ao contrário do que muitos pensam, Georgia, pensão alimentícia, ela não é só comida. Porque o povo acha que para alimentos é comida. Alimentos dentro do direito de família, ele engloba um todo, que são as necessidades Escola, básicas. Roupa, entretenimento, saúde, alimentação, vestuário, educação, lazer. E todo o resto que você lá no início falou, de um presente de aniversário, de uma saída com os amigos, de um lanche compartilhado. De uma festa de formatura de Exatamente. Escola que tem, né? E tem festa que ser escola, tá? embutido ali naquele valor. Então, quando você pleiteia uma ação de alimentos, você tem que considerar isso tudo. Então, quando o pagador, o alimentante, possui um trabalho formal de carteira assinada, fica bem tranquilo da gente conseguir uma liminar, um percentual entre 10% a 30%, depende do salário dele ou dela, e aí a gente consegue uma liminar. Agora, quando essa pessoa, essa criatura, quando eu falo assim, ela omite informações, porque, me separei, vou sair do meu trabalho para não ter que pagar pensão alimentícia. Isso acontece. E fica no anonimato, tipo, na informalidade. Só que vai lá nas redes sociais e posta, ostentando, carrão, paraná, mais não sei o quê. E aí a gente, então, lógico que a gente consegue fazer a prova de que ele tem possibilidade de pagamento de pensão. Só que daí os alimentos são arbitrados em salários mínimos, ou percentual sobre salário mínimo, depende da condição do alimentante. Entendeu? Não tem muito uma regra, depende do pedido do advogado e depende das provas que nós temos. Em função disso daí a gente pede ou percentual ou salários Isso mínimos. pode ser da mãe e do pai que pode dar a pensão, né? E no caso de não dar a pensão, não, né? Está determinada a pensão e aí um dos dois não dá a pensão. Que aí executa, né? Aí é uma outra ação. A ação de alimentos, a gente tem-se uma sentença onde é arbitrada o valor da pensão alimentícia. Então, aquele pai, aquela mãe que foi condenado a pagar, ficou na obrigação de pagar aquela pensão, ele tem obrigação. E a única prisão civil que existe é a prisão por dever pensão alimentícia. Então, se ele não pagar, o advogado, a parte precisa acionar um advogado e entrar com a execução de alimentos. E existem 2 tipos de execução: a execução por penhora e a execução por prisão. E aí a mãe que vai escolher, o pai que vai escolher o que é. Eu queria até deixar um adendo aqui, um parêntese, para dizer o seguinte. Quando eu falo pai e mãe, só para ficar bem claro que não é puxando sardinha para a mulher, mas normalmente quando o pai fica com as crianças, porque isso tem acontecido bastante, tem muitas mães tendo filhos e abandonando, e isso a gente não divulga, porque os pais ficam caladinhos, eles abraçam, eles acolhem e eles não entram na justiça contra as mães. Eles não pedem pensão alimentícia. É raro. É raro aquele pai
que faz questão daquele salário, porque normalmente a mãe realmente não tem, porque, gente, a mulher ganha menos, a gente ganha menos, a gente trabalha menos por conta dos filhos, e essa é a condição, é raro acontecer da mulher ganhar mais, né, e aí o pai entrar, mas é raro também ele entrar contra os filhos, contra a mãe dos filhos, eles geralmente assumem o papel geral, tanto financeiro, emocional, tudo. Eles assumem e não entram contra as mães. No caso do divórcio, né, que é determinado a guarda, por exemplo, com a mãe ou com o pai, tal. Duas perguntas. A guarda, ela pode ser, em algum caso, ficar com uma tia ou uma avó? Outra pergunta, pode-se, depois que é determinada a guarda, pode ser trocada futuramente, pode entrar com processo e conseguir, né, trocar essa guarda, ou de pai para mãe, de tia para avó, sei lá. Sim. Pode uma avó e uma tia. Isso também. Tudo depende muito da questão. Do porquê. Por que o pai não está ficando com a guarda? Por que a mãe não está com a guarda? Existe algum impedimento? Porque a prioridade é do pai e da mãe, né? Mas acontece casos onde os avós querem a guarda. Mas por que eles querem a guarda? Porque a mãe é desequilibrada, a mãe tem alguma doença, a mãe está desempregada e não tem condições de sustentar, a mãe é promíscua, o pai não tem condições, enfim. Então tem vários fatores que pode acontecer. Então o que a gente faz nesses casos? A gente consegue, com a anuência do genitor ou da genitora, uma carta de anuência, e quando não tem anuência, a gente entra com litigioso. E aí a gente vai tentando provar que realmente com a tia, com o avô, com a avó, a criança vai estar melhor assistida, porque no direito de família, onde existem menores, a prioridade vai ser sempre o menor. Então o bem da criança é que vai ser colocado em primeiro lugar. Então, se com o pai e a mãe ela está em risco, ela está em perigo, ela não está sendo bem cuidada, é possível, sim, tirar a guarda do pai e da mãe. Tem um caso para contar, assim, que eu já vi, uma amiga me contou, né? A irmã dela foi embora para os Estados Unidos e aí deixou a filha aqui. Ficou muitos anos nos Estados Unidos, né? Aí a filha ficou na casa dela, dessa, né, minha amiga, e ela montou aquele quarto de princesa, colocou nas melhores escolas, né, deu de tudo para a menina. E aí depois o marido dessa minha amiga adoeceu, tal, então eu acho que, não sei, eu sei que foi morar, eu acho que a mãe e essa minha amiga, tal, todo mundo muito apegado a essa criança. Passaram-se os anos, a irmã veio do nada, chegou lá, pegou a menina, levou embora para os Estados Unidos para virar babá. Assim, eu acredito, né, não sei se eu estou errada, não sou advogada, né? Mas isso seria possível, tipo, na hora que a mãe, aconteceu isso, a mãe da menina, né, a mãe real da menina, aconteceu isso, antes dela ir para o aeroporto, entrar em contato, sei lá, com a polícia, com alguém, com o Ministério Público, para poder tomar uma decisão em relação a isso, ou não é possível? Depende, Georgia, de como que foi conduzido esse processo. Porque se foi uma guarda apenas de boca, nada tem que ser feito, infelizmente. Agora, se a pessoa providenciou, olha só, se a mãe foi embora para os Estados Unidos, deixou a filha com a tia, o que ela tinha que ter feito? Entrado imediatamente com uma ação de guarda, até porque a criança ficou desamparada esse tempo todo, até para viajar, o que ela ia fazer, um plano de saúde, e se a tia morresse, entendeu? Então aquilo ali é regularizado através da justiça. Então se essa tia tivesse feito uma ação de guarda, a mãe não poderia ter saído.
Porque aí sim ela poderia chamar a polícia, os juizados de menores, e proibido a saída da criança. Vacilo. Porque como ela, com a guarda, ela poderia impedir. Não fez nada disso, sofreu as consequências da dor de amor. Porque você criar uma criança e a criança ir embora depois, do nada... E ela não teve filhos. Né? É triste. Imagina. É muito triste. Cuidou da menina como filha e não teve filhos. Inclusive, você sabe quantos anos ela ficou com a criança? Eu acho que foi, não sei não. Deve ter sido uns 4, 5, 6, 7. Porque se fosse um pouco maior, ela poderia... Eu acho que uns 7 anos, porque para a menina ir para cuidar, Olha, né? Ainda tem mais, né? Porque o direito de família, ele é tão amplo, que a gente precisaria de mais uns 3 podcasts aqui para ficar falando. Ela poderia ter entrado com reconhecimento de maternidade afetiva e ser mãe também. Entendeu? Ela estava cuidando. Ela entra com a guarda primeiro e depois ela pede. Essas questões, né, tudo mexe com o emocional das pessoas, né, porque vai que ela faz isso, aí daqui a um tempo a menina decide querer ir conhecer a mãe, ficar com a mãe. Eu tenho um caso no escritório de uma adoção. Uma adoção desde bebê. Então, foi adotado, beleza, criou normal como filho. No momento do processo, e eu acho que foi um erro processual mesmo, até porque foi na pandemia, e foi uma audiência virtual. E essa criança foi questionada, foi interrogada. Já era uma criança, né? Mas uma criança assim, já com seus 11, 12 anos, já tem poder de fala e tal. Só que o que aconteceu? Eles colocaram a mãe biológica na sala de audiência. E aí, a criança começou a chorar e falou que ela não tinha certeza do que ela queria. Mas... Gente, que maldade. Maldade, eu sem poder fazer muita coisa porque eu estava online também, a criança na minha frente online... O promotor, uma coisa de louco, eu sei que eu pedi o adiamento da audiência, porque foram muitas emoções, todo mundo começou a chorar muito, né, a mãe biológica, o menor, e enfim, a mãe afetiva, houve um mal-estar mesmo na sala de audiência, onde a condução da magistrada, infelizmente, não foi a melhor. Ela não... soube lidar com isso. Não soube, ela não imaginou que pudesse acontecer isso, mas ela tinha que ter imaginado, porque ela é experiente no assunto. E, enfim. E eu, te falo a verdade, para mim era uma coisa muito certa, porque tinha anos, estava tudo certinho, era só fazer aquela audiência para dar a sentença. O processo desandou todo. Nossa, por causa disso. Que triste. Por causa disso, e por causa de um defensor dativo que estava junto com a mãe biológica, que não sabia da história, e foi no particular com a mãe, numa salinha que fica no virtual, e disse que ela nossa, mas você vai abrir mão? Só que a mãe já tinha assinado uma declaração, ela já tinha dado a criança desde lá, daquela época. E aí o dativo veio, sem saber da história, fez o papel dele, sim, que tem que ser feito, mas ele teria que ter tido... que ele estava lidando com pessoas, né? Exatamente, ele tinha que ter tido esse cuidado de ter lido o processo antes, né? Infelizmente, acontece muito, né? O processo está rolando até hoje. Só digo isso. Nosso podcast está acabando. Que dó. Tá tão gostosa a conversa. Passa tão rápido. Mas antes da gente finalizar... eu queria te pedir para você falar, olhando para aquela câmera, tá? O que você falaria, não só para mães, mas para os pais também, né? Que a gente não pode defender só a mãe, apesar de eu ser mãe. Mas o que você falaria para as pessoas que estão aí, que já pintou na cabeça aquela situação assim, gente...
E se eu me separar, né? Ou vontade de se separar, ou percebe que a pessoa quer separar, né? O marido quer separar, ou a mulher quer separar, e tem filhos. Qual é a orientação que você dá para essas pessoas, né, que estão ainda pensando, ainda não se separaram? Muitas pessoas, elas chegam até mim e falam assim, mas o meu filho vai sofrer, então eu vou ficar casada, eu não vou me separar. Isso vem muito de mulheres, tá? Uhum. O que eu diria é o seguinte, priorize você. Não deixe que os filhos impeçam você de fazer o que você tem desejo. Por quê? Porque em algum momento você vai ser cobrada disso. Você vai ser cobrado disso. Os filhos vão crescer e vão embora. Eles vão embora. Então, conversem com os seus filhos. É o que eu tenho para orientar. A conversa aberta, transparente, dizer dos seus sentimentos, dizer que você está infeliz, mas que a família vai continuar. Porque a partir do momento que você tem um filho com aquela pessoa, aquele vínculo vai ser para sempre. Não adianta querer, vou me separar e vou tirar o meu filho do convívio do pai, vou tirar o meu filho do convívio da mãe. Não existe isso. Se você fizer isso, você vai estar prejudicando o maior amor da sua vida. Ele que vai sofrer. E depois você vai sofrer as consequências da dor dele lá na frente. Então, a minha orientação, o meu conselho enquanto mãe, enquanto advogada, enquanto psicanalista, converse com seus filhos sempre sobre qualquer assunto, em qualquer situação, abra o seu coração. Ele vai entender. Ele vai entender. Ele pode não entender no momento, mas depois ele vai crescer e vai entender. E vai agradecer você por isso. Adorei esse bate-papo, que delícia. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação aqui no podcast Conecta Mais. Viu? Que bom. Tenho muito mais coisas para oferecer. A gente vai... Acredito. Vai trocar Vamos mais conversar mais por aí. Isso. Podcast Conecta Mais finalizando e até a próxima.